Leitura do livro de Neemias, capítulo 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. E puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, levaram no livro da lei o Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão. E adoraram o Senhor seu Deus, e Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no lugar dos altos dos levitas, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Assabinéias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra, tudo quanto nela há, as mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas e envidas a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e os tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, para dares a semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios de Faraó, e a todos os seus servos e todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar, em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sob o monte Sinai desceste, falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos, mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos, e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, água da rocha lhe produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão que lhe havias de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhes deste na sua sede. Deste modo os sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram as suas vestes, e não se envelheceram os seus pés, também não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartiste em porções. Eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxestes-os à terra de que tinhas dito a seus pais que te entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes, a terra gorda, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância, e comeram, e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade.
Porém, se obstinaram e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregastes na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram mais no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, entendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes, e protestaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram os seus ombros, endureceram a sua cerviz e não ouviram. Porém, estendeste tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos da terra. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste, e nós impiamente nos houvemos. E os reis e os nossos príncipes, nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos e os teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem o seu reino, nem a sua muita abundância de bens que lhe deste, nem a terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Eis que hoje somos servos, e até a terra deste nossos pais para comer o seu fruto e o seu bem, e eis que somos servos nela. 37. E ela multiplica os seus produtos para os reis que pusesse sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos numa grande angústia, e com tudo isso fizemos um firme concerto, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maaceias, Bilgai, Semaías, estes foram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadab, Cadmiel e os seus irmãos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Azabias, Acur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino, os chefes do povo, Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgabe, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Zadua, Pelatias, Hanã, Anias, Oséias, Ananias, Azube, Eloés, Pileá, Sobec, Reum, Asabiná, Maaceias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado dos povos das terras da lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas.
Todos os dias, os que tinham capacidade para entender firmemente aderiram a seus irmãos, aos maiores nobres entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não daríamos das nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, e de que trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas e qualquer grão para venderem, nada tomaríamos deles no sábado, nem no dia de santificado, e livre deixaríamos no ano 7º toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do Senhor nosso Deus, para os pães da proposição e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados, das luas novas, e para as festas solenes, e para coisas sagradas, e para os sacrifícios pelo pecado, para conciliar a Israel e para toda a casa da casa do nosso Deus, obra da casa do nosso Deus. Também lançamos as sortes entre os sacerdotes levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia a trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados de ano em ano, para que se queimaram sobre o altar do nosso Deus, como está escrito na lei, e que também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos de todas as árvores, de ano em ano, à casa do nosso Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei, que os primogênitos das nossas vacas, das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus e aos sacerdotes que ministram a casa do Senhor, e que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas e o fruto de toda a árvore e mosto e azeite teríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos das nossas terras aos levitas, e que os levitas pagariam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro, porque aquelas câmaras dos filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas alçadas do grão, do mosto, do azeite, porquanto ali estão os utensílios do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Capítulo 11. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar 1 de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém, e estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, netineus, os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maaseias, filho de Baruque, filho de Coose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes, e estes são os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joebe, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Masseias, filho de Itiel, filho de Jesaías, e depois dele Gabai, Salai, 928, e Joel, filho de Zicre, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segunda sobre a sua cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, e Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus, e seus irmãos que faziam a obra da casa, 822, e Adaías, filho de Jeorão, filho de Palaías, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Pazur de Malquias, e seus irmãos, cabeças dos pais, 242, e Amassai, filho de Azael, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer,
E os irmãos deles, varões valentes, 128, e superintendente sobre eles Abdiel, e filho de Gedolim, e dos levitas, Semaías, filho de Azub, filho de Azricão, filho de Esabias, filho de Buni, e Sabetai, Josadab, dos cabeças dos filhos presidiam sobre a obra fora da casa de Deus, e Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe, que era um que começava a dar graças na oração, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos, depois Abidá, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284, e os porteiros Acube, Talmon, com seus irmãos, os guardas das portas, 172. E o resto de Israel, dos sacerdotes e levitas, esteve em todas as cidades de Judá, cada um na sua herdade. E os nitineus habitaram em Ofel, Zia e Gispa, e presidiam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção dos cantores, cada qual no seu dia. E Pataías, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias com as suas terras, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriat Arba e nos lugares da sua jurisdição, e em Ididom e nos lugares da sua jurisdição, em Jecabizel e das suas aldeias, em Jesuã, em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nos lugares da sua jurisdição, e em Ziclag, e em Mecona, e nos lugares da sua jurisdição, e em Rimon, e em Zorá, e em Jarmute, e em Zanoa, Adulão, e nas suas aldeias, em Laques, e nas suas terras, em Azeca, e nos lugares da sua jurisdição. E acamparam-se desde Berseba até o vale de Inom, e os filhos de Benjamim, de Gebá, habitaram em Micmas, e Aiá, e Betel, e nos lugares da sua jurisdição, e em Anatote, em Nobe, e Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Adite, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Artífices. E alguns dos levitas habitaram nos repartimentos de Judá e Benjamim.